Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Boa tarde. Que bom estar com vocês aqui novamente. Boa tarde para você. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, Tânia Maria. Boa tarde, Vana. Ildene. Pastora Giedre. Boa tarde, boa tarde. Tem tanta Bispa Wanda tá entrando, tantas pessoas já, Pastora Nádia. Que Deus abençoe vocês, Perpétua, Bispa Brenda. Haja paz, haja saúde, haja vida, vitória em nome de Jesus. Como foi aí o fim de semana? Foi uma bênção aqui para nós, apesar de incertezas, não é? Tantas incertezas aqui em Goiás, onde eu estou. Nós estamos vivendo algumas incertezas, porque prefeitura e o governo, né, dizem, vai fechar tudo, aí daqui a pouco não vai fechar mais, aí vai fechar, não vai fechar. Foi uma montanha russa esse final de semana, mas pudemos ter o culto presencial e na igreja Fonte da Vida, o culto, pelo menos aqui em Goiânia, e eu acredito que em todas as fontes da vida, o culto está sendo feito com muita responsabilidade. É por isso que dói no coração, às vezes, ouvir as pessoas falando de falta de responsabilidade de algumas igrejas, né? Porque na fonte nós estamos fazendo com tanta responsabilidade. É certo que os irmãos, às vezes, não têm consciência do que é o problema, não é? Então, custa cair a ficha do que na realidade estamos vivendo, mas na fonte da vida estamos procurando fazer o distanciamento social e máscara, e cantar de máscara é horrível, mas a gente canta de máscara e tem sido muito bom. O culto, nossa, esse fim de semana foi muito especial, muito especial. Olha só, a Vivi lá deixa eu abaixar aqui, Friburgo, Rio de Janeiro, abriu 80% algumas coisas, mas não sabemos se vai continuar aberto. Vivi, tá bem difícil a situação no Brasil ainda, de um modo geral, né? E mesmo que as autoridades, não é? Abram o comércio porque a vida tem que continuar, mas o uso da máscara é primordial. O uso da máscara, as pessoas às vezes não entendem um pouco como é que funciona essa questão política, não é? Porque houve um veto do presidente, mas o veto é para a lei. Porque o uso da máscara não pode ser lei, porque senão uma pessoa vai ficar criminalizada porque não usou a máscara, né? Mas o uso da máscara continua sendo obrigatório mesmo, é essencial para preservação mesmo. Esta foi uma pandemia, né? Mas estaremos sujeitos a outras pandemias, né? Já descobriram um outro vírus aí, uma mutação do vírus, da gripe que vem do porco, né? Que é a gripe A, gripe suína. Então, já descobriram uma mutação do vírus aí e tal. Quer dizer, eu penso que nós vamos viver esse tipo de coisa de agora para frente.
E o que esta pandemia está nos ensinando é fundamental, é para nossa sobrevivência mesmo, para a gente viver bem, né? Pastora Giedre dizendo, aqui foi muito especial também, em Bela Vista. Foi muito bom. Esse fim de semana, pelo menos eu posso dizer, eu fui renovada ali com a igreja, foi muito bom, muito especial. Queridas, queridos irmãos e amigos, eu sempre começo deixando alguns números de telefone, né? 4007-2910, quem me acompanha já até decorou esse número, porque funciona como um disque oração, funciona como uma central de oração. 4007-2910. Beijão para a Bispa Leila lá em Orlando, Bispa Leila que apresentou a netinha Bela. Eu acompanhei, eu vi, que Deus abençoe a Bela. Nesse final de semana foi a apresentação da Bela lá em Orlando. Bispa Cássia entrando, 4007-2910 é o Disque Oração, uma central de Disque Oração, Neste telefone também, 4007-2910, você tem informações sobre a Fonte da Vida. Me perguntaram do endereço da Fonte da Vida em São Luís do Maranhão. Então, neste telefone, você pode ter estas informações. 4007-2910, em Brasília, com o DDD 61, tem muita gente de Brasília, do entorno de Brasília, que nos acompanha. Em Brasília, com o DDD 61 é 3343-2444. Esse telefone também funciona como disque oração, informações. Você pode ligar 061-3343-2444. Quais são as programações deste mês na Fonte da Vida? No próximo sábado, dia 11, nós teremos pelo Zoom uma sala, um seminário, comigo e com o apóstolo de Famílias Abençoadas. É a primeira vez que vamos fazer isso, viu, gente? Já demos muita aula, né, sobre relacionamento, sobre família, participamos já de inúmeros eventos de família e tudo, mas online assim é a primeira vez, né? Então vamos dar esta aula, vai ser uma bênção, você tem que fazer uma inscrição. O investimento é R$50 por casal, não é? Não é só sobre casal, sobre relacionamento conjugal, é sobre família. Então, você que não está casado, você que faz parte de uma família, mas não, bispo, eu sou viúvo, não estou casado, me separei, você pode participar sim deste seminário. É preciso fazer a inscrição. Presta atenção, www.fontedavida.com.br é o nosso site. Por favor, escrevam nas letrinhas aí para mim. www.fontedavida.com.br. Você faz a sua inscrição pelo site. A nossa programação, aí o nosso bannerzinho que está no Instagram, já está com QR Code. Você pode fazer pelo celular, não é? Aproximando o celular desse QR Code, você vai cair no site da inscrição, você faz a sua inscrição. Ou pelo 4007-2910. Você faz a sua inscrição pelo telefone também, não é? Ou tem as informações de como fazer a inscrição. 4007-2910. Dia 11, sábado que vem, é
este nosso seminário de famílias abençoadas. E no dia 25, último sábado do mês, nós teremos o Mulheres na Fonte, também totalmente online. Vai ser uma bênção, transmitido pelo meu canal do YouTube, Bispa Rúbia de Souza, Souza com S, tá? Canal do YouTube, Bispa Rúbia de Souza. Nós vamos transmitir o Mulheres na Fonte, é gratuito, mas eu preciso que você faça uma inscrição, porque eu quero mandar uma lembrancinha para você. Então você faz a inscrição também pelo site, olha, a pastora Nádia acabou de colocar aí, ó, www.pastoragiedre também aqui no Facebook, www.fontedavida.com.br. Você também faz a inscrição para o Mulheres na Fonte. Vai ser bênção demais, vai ter, eu vou estar pregando, a Bispa Cássia vai estar ministrando a palavra também, vamos ter uma participação da pastora Ludmila Feber, Bispa Brenda vai estar ministrando também o louvor, vamos ter aí a Bispa Priscila, a pastora Débora, todas as bispas vão estar mandando um tchauzinho, depois eu vou falar com as bispas, tá? E vai ser uma bênção. Mulheres na Fonte, dia 25, internacional, porque vamos estar simultaneamente aí, olha, África, Inglaterra, Portugal, Canadá, Estados Unidos, Brasil. Já pensou que maravilha, gente? Vai ser uma bênção. Eu conto com você. Amém. Vamos entrar no nosso assunto. Beijo, pastora Flávia. Vamos entrar no nosso assunto. Eu estou falando, não é? Nós estamos tendo uma série de estudos falando sobre batismo no Espírito Santo e dons espirituais. Então, hoje eu quero falar especificamente sobre o dom de profecia. O que nós na Igreja Fonte da Vida entendemos a respeito do dom de profecia. Eu espero que você esteja aí com seu papel, sua anotação, para fazer as anotações, anotar os versículos bíblicos que são muito importantes para a gente. O nosso estudo todo eu baseei em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Se você não pegou todo o estudo, você pode ir no YouTube, no meu canal do YouTube, todas as lives estão guardadas lá. 1 Coríntios 12, 13 e 14. Leia na sua casa. Em 1 Coríntios 12, logo no versículo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: com respeito aos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Então, com respeito ao dom de profecia, existe na palavra de Deus ministério profético, manto profético e dom de profecia. São 3 manifestações diferentes. Eu vou falar aqui apenas sobre o dom de profecia. Tá certo? Então, num outro momento, nós podemos falar sobre ministério profético, manto profético, mas nesse momento vamos falar sobre dom de profecia, porque no capítulo 14 de 1 Coríntios, você está lendo aí junto comigo, diz o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Amor
é para ser seguido, é um caminho para ser trilhado. E a Bíblia diz que se houver profecia, dons, se eu falar outras línguas, língua dos homens e dos anjos, e se eu não tiver amor, nada serei. Nada serei. Aqui termina o capítulo do amor dizendo: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deles é o amor. Então, vamos falar agora sobre dom de profecia, porque a palavra de Deus me manda buscar este dom. A palavra de Deus manda que você busque os dons espirituais, eles são para você, eles estão vivos hoje, eles fazem parte da vida sadia da igreja, nós não podemos perder isto. Não é para aquela dispensação apenas dos apóstolos, não, é para a igreja de um modo geral. É para nós hoje. E por causa exatamente da ignorância a respeito do que a palavra de Deus diz, é que existe muita confusão em relação ao dom de profecia. O que é profecia? O que é profecia de verdade, verdadeira, não é? E o que é profetada por aí? Como é que eu devo agir? Por exemplo, há pessoas que... Bispirani entrando, beijo Bispirani. Há pessoas que quando escutam, assim, alguém numa reunião, de oração, uma reunião na igreja, escutam, assim diz o Senhor, a pessoa já se embute, morre de medo, pega aquilo ali e muitas vezes não sabe o que fazer. E muitas vezes não é uma profecia de Deus de verdade. Aqui mesmo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, o apóstolo Paulo diz: existem no mundo muitas vozes. E nós precisamos discernir a voz de Deus. Quando é que Deus fala conosco através de profecia? Deus ainda fala através de profecia, bispa? Como é que é esse negócio de sonho profético? Nossa! Existe isso? Deus pode falar através de sonho, bispa? Bispa, sonhei com um sapo na minha porta. É um sonho profético, bispo, eu vou morrer, alguém amarrou o meu nome na boca do sapo, costurou meu nome na boca do sapo, bispa. Estão fazendo macumba para mim, bispa. Eu quero falar sobre essas coisas aqui. Quero ver se dá tempo, quero ser bem objetiva para ver se dá tempo da gente falar sobre tudo isso. Em primeiro lugar, dom de profecia existe e é para ser buscado, é uma ferramenta, um dom, é uma ferramenta de Deus na igreja. Deus fala sim através de profecia. E a palavra de Deus diz em primeiro lugar, tá anotando aí? Em primeiro lugar, não desprezeis as profecias. Nós vamos ver 1 Tessalonicenses, anota aí para mim, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21. 1 Tessalonicenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1 Tessalonicenses 5, 21. 20, começando no versículo 20. Vamos começar no versículo 19? Olha o que diz aí. Não apagueis o espírito. Espírito com letra maiúscula.
não apague a manifestação do Espírito na igreja. 1 Tessalonicenses 5,19. Versículo 20. Não desprezeis profecias. Não despreze profecia. Deus fala sim através de profecias hoje. Deus usa o dom de profecia. Deus usa profetas hoje. Não desprezeis profecias. Versículo 21 faz parte do 20. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Aí é que está a questão, meu querido irmão, minha querida irmã. As profecias precisam ser julgadas. Eu quero abrir com você 1 João agora. Você leu 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Agora 1 João, capítulo 4. Vamos comigo lá rapidinho para 1 João. Bem lá no finalzinho, perto de Apocalipse. Capítulo 4. Versículos de 1 a 3. Amados, olha o que o apóstolo João está falando. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo que está agindo hoje, sim, na sociedade. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então o apóstolo João fala: provai os espíritos se procedem de Deus. Olha, a batalha de Josafá, se não me engano, é Crônicas, não é? 1 Crônicas. A batalha lá de Josafá. Eu tô me lembrando desse texto agora. Se alguém puder me ajudar. Quando o rei Josafá, os reis na palavra de Deus, contra 3 reis na palavra de Deus. A Bíblia diz que Josafá se angustia demais. Se angustia demais. E a Bíblia fala que Josafá começa a buscar a Deus. E Deus levanta um profeta no meio do povo, mas Deus dá o endereço daquele profeta. Deus fala: e levantou o profeta fulano de tal, filho de fulano de tal, neto de fulano de tal, da tribo tal. Quer dizer, ele era 1 Crônicas 20. Vamos lá, obrigada minha querida irmã. 1 Crônicas capítulo 20. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí. É a batalha de Josafá. 1 Crônicas, capítulo 20 de 1 Crônicas. Não é não, meu amor. Deve ser 2 Crônicas, capítulo 20. Isso, 2 Crônicas, perdão, é 2 Crônicas, capítulo 20. Olha só.
No versículo 20, nós já temos o seguinte, 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Saíram eles e pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando Josafá começa a buscar a Deus, quando Josafá se angustia e se coloca na presença de Deus, no versículo 14, 2 Crônicas 20:14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Azarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, que disse: dai ouvidos, ó Judá. Então, aqui em 1 João, nós estamos lendo que a palavra de Deus diz: provai os espíritos se procedem de Deus. Em Tessalonicenses está falando todo espírito que confessa Jesus que veio em carne. Como é que você vai saber se aquela pessoa confessa Jesus? Quer dizer, se você conhece aquele profeta. Se você conhece, pelos frutos conhecereis. Então, você recebeu uma profecia, não despreze a profecia, mas peraí, eu vou colocar ela agora no crivo da palavra de Deus. Eu vou julgar esta profecia segundo a palavra de Deus e vou ver o que a palavra de Deus me diz. Essa deve ser a nossa atitude. Continuando sobre o dom de profecia. Dom de profecia. A Bíblia diz que a profecia tem 3 objetivos. Tríplice objetivo. Quais são os 3 objetivos da profecia? Abre aí a sua Bíblia novamente ou anota, pega uma caneta aí rapidinho e anota 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. 1 Coríntios 14, 3. O que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Edificando, exortando e consolando. Esses são os 3 objetivos de uma palavra profética. Aqui no versículo 2, olha só, 1 Coríntios capítulo 14, 2. Pois quem fala em outra língua, em outras línguas, não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém entende, em espírito fala de mistérios. Quem profetiza fala aos homens, edificando, exortando. Então, é muito importante que você saiba disso. Eu peguei edificando, exortando e consolando. Olha só, edificar. A profecia vem para edificar a sua vida, edificar a igreja. Edificar você enquanto igreja. Isso quer dizer que uma profecia que é dada a você, uma profecia que é dada na igreja, ela não traz confusão, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Lembra que eu falei da minha experiência uma vez? Eu recebi uma profecia, eu era uma menininha, acho que eu tinha 16, 17 anos, não é? E um profeta falou e veio falando e ele virou para mim e falou assim: assim diz o Senhor, tem 3 pessoas na sua vida que são, a expressão era, essas 3 pessoas são um mau exemplo para você, são assim, como assim, me tirando do caminho de Deus. E eu saí da reunião assim, em confusão.
porque eu não sabia quem eram essas 3 pessoas. Uai, eu não tinha relacionamento fora da igreja. Meus relacionamentos eram meu pai, minha mãe, minha família e a igreja. E eu saí dali, gente, eu fiquei um tempo com aquele negócio, eu preciso descobrir quem são essas 3 pessoas que querem me tirar do caminho do Senhor. Não era uma profecia genuína, uma profecia de Deus. Porque uma profecia de Deus edifica, ela não traz confusão. Entendeu? Ela não deixa a pessoa insegura, não traz medo. Uma profecia verdadeira, ela não traz esse sentimento de pavor, de angústia. Olha, gente, nós fomos procurados por uma irmã uma vez, eu tenho que dar esse tipo de testemunho, eu ainda tenho um tempinho. Então, uma senhora, ela não era uma pastora ordenada, mas ela era uma mulher de Deus, ela era uma mulher que pregava a palavra, que testemunhava. Eu conheci essa mulher, uma mulher de Deus mesmo, usada na cidade onde ela estava, uma pessoa de Deus. E uma vez ela confrontou uma outra profeta, né? Confrontou uma profeta, porque ela achava que a mulher estava profetizando da carne. E eu vou te mostrar que isso pode acontecer na Bíblia. A Bíblia diz que tem pessoas que profetizam da carne. E ela confrontou essa profeta. E esta profeta virou para ela, na frente de todo mundo, numa reunião: você está me falando isso? Pois agora eu vou profetizar contra a sua vida. O seu casamento vai se desfazer. Você vai separar do seu marido. E você vai casar com um jovem, muito mais jovem que você. E Deus vai fazer isso exatamente para te humilhar, porque você é uma mulher soberba. Você já pensou que horror? Essa senhora veio nos procurar, a mim e ao apóstolo César, pedindo para ele: pelo amor de Deus, ora por mim, eu fui amaldiçoada. Eu tenho um casamento de 20 anos, eu sou feliz com meu marido, eu tenho meus filhos. Na igreja, nós estamos servindo a Deus. E essa mulher me amaldiçoou desse jeito. Isso não é profecia que vem do Espírito Santo. Isso é profecia da carne, e olhe lá se não é de espírito maligno. E olhe lá se não é de espírito maligno. A profecia vem para edificar. A profecia vem para exortar. Exortação. Às vezes a gente acha que exortação é descer a lenha. Não. O sinônimo de exortação é advertência, conselho, encorajamento. Advertência, conselho e encorajamento. Isso é profecia. Olha só, Atos, capítulo 22 de Atos. 22 são textos que estão vindo na minha mente agora, minhas queridas, meus queridos irmãos. Atos, capítulo 22. O apóstolo Paulo é usado no dom de profecia para exortar. Atos, capítulo 22, deixe-me ver. Não, 27. Isso. Atos, capítulo 27. O apóstolo Paulo é usado num barco que está
assim, naufragando. Ele se levanta com uma palavra profética. Conserta aí, querida pastora Antônia, é 27, Atos capítulo 27, perdão. Atos 27, 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo do navio. Aí o versículo pula para o versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano, mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso comparecer perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos que navegam contigo. Portanto, Senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito, e nenhuma vida se perderá. O que é isso? Dom de profecia exortando. A exortação é isso, é uma advertência, dando ânimo. Gente, olha, vamos fazer isso porque vai dar certo. Uma pessoa que está desanimada aí, olha, nessa pandemia, você pode ter sim o dom profético, pôr as mãos na cabeça dessa... Não de longe, né? Não pode pôr a mão na cabeça. Põe de longe aí a mão e fala assim: eu profetizo, nenhuma vida vai se perder. Isso é exortação, conselho, advertência. A profecia é para isso. A profecia é para consolação. É o que está escrito na palavra. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Quem fala em outras línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Versículo 3. Quem profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. Consolação. Uma profecia traz paz. Não traz angústia. Não traz angústia. Se Deus mostra uma coisa ruim, não é? Se Deus mostra, por exemplo, uma pessoa... eu mesma uma vez, orando por uma pessoa, eu falei: meu Deus, eu estou vendo uma nuvem escura em cima dessa pessoa. E eu profetizei sobre ela, eu virei para ela e falei assim: eu estou vendo uma nuvem escura sobre você, mas o Espírito Santo me leva a profetizar agora que esta nuvem vai se desfazer em nome de Jesus. O Espírito Santo vai soprar todo mal para longe, em nome de Jesus. Se você vê ou percebe no seu espírito o dom de profecia, ele é assim. A pessoa percebe no espírito, sente. Às vezes vê, mas não é uma visão aqui, ó, como eu vejo televisão. Não é assim, é uma percepção mental. Se existe uma percepção, um sentimento ruim, uma coisa, e você está orando pela pessoa, você deve falar: eu estou sentindo isso, mas por que Deus mostra? É exatamente para desfazer. Quando vem uma palavra profética que fala que alguma coisa ruim pode acontecer, Deus está mostrando exatamente para você interceder e desfazer aquilo.
para que aquilo seja desfeito. Não é como uma sina que vai acontecer e acabou. E a palavra profética vem sempre para exortar, consolar e edificar a sua vida, nunca para destruir você. Eu quero que você abra ainda 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32. Vai mais para frente aí, agora no versículo 32. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32. Abriu aí? Anotou? O espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. As profecias, sim, passam pelo viés do profeta. O espírito está sujeito ao profeta. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, é por isso que a profecia tem que ser julgada pelo que diz a palavra de Deus. Porque pode sim ser uma palavra genuína, limpa de Deus, e pode sim ser uma palavra carnal, passando pelo viés da carnalidade daquele profeta. Entenderam o que eu quero dizer? Eu julgo o profeta, bispa? Não, a Bíblia julga aquele profeta. Você não precisa julgar. A Bíblia já julga aquele profeta. Você precisa julgar a profecia que foi dada para você. Vou falar da minha experiência. Eu já tinha meus 3 filhos adolescentes. Meus 3 filhos adolescentes já. Toda a vida fui louca por criança, todo mundo sabe e tal. Mas eu já tinha meus 3 filhos adolescentes e nós já tínhamos entendido que chegou, não é? Fiz laqueadura e tal. Tínhamos entendido que a nossa vida, nossa família estava completa, com meus 3 filhos abençoados. Numa reunião, uma vez, uma irmãzinha, e eu não acho que ela que ela tinha má intenção. É que ela, como diz o apóstolo Paulo, né, com respeito aos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É que ela era ignorante. Ela chegou para mim e falou o seguinte: pastora, eu vejo um bebê na sua mão. O Espírito me mandou dizer que ele vai te dar outro filho, porque eu vejo um bebê na sua mão. E eu não quis ofender a irmã, mas logicamente eu não sentia que era uma palavra de Deus para ela, para mim. Aí eu virei para ela e falei assim: querida, quem sabe isso é ministerial, não é? Deus está me dando muitos filhos espirituais. Deus está me dando um ministério novo. Aí ela virou para mim e falou assim: pode ser assim mesmo, pastora. Pode ser isso mesmo. Entendeu? O espírito do profeta passa pelo próprio profeta. A bispa Brenda está dizendo aqui, eram os netos, mas os netos vieram muito tempo depois. Então, nós precisamos julgar as profecias segundo a palavra de Deus. Uma irmãzinha uma vez também chegou para mim e falou o seguinte: bispa, já está de mala pronta? Bispa não, eu era pastora, viu?
era pastora ainda, eu e o apóstolo éramos pastores só. Pastora, você já está de mala pronta? Falei, de mala pronta para quê, minha querida? Porque Deus me mostra que você não ficará aqui, você vai para além-mar. Ela queria dizer além-mar de mudança, né? O Espírito me mostra que você não vai ficar por aqui, você vai para além-mar. Bom, eu não conhecia aquela irmã e nem sou mal educada, e eu virei para ela e falei assim, amém, amém, o que é de Deus vai acontecer, né? Mas não era uma palavra de Deus. Eu viajo muito na minha vida e já fui muito além-mar, viu? O que eu já viajei dando, acho que eu já dei não sei quantas voltas ao mundo, de tanto que eu já viajei. Mas não de mudança, assim. Talvez um entendimento errado naquele momento. As profecias precisam ser julgadas segundo a palavra de Deus. Abre a sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. Eu ainda tenho alguns minutinhos. Deuteronômio 18, 20. Deuteronômio lá fazendo parte dos 5 primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio 18, 20. A Bíblia já julga o profeta. E a pessoa que quer o dom de profecia deve buscá-lo com muita responsabilidade. Eu tenho o dom de profecia. E o Espírito fala muito comigo, através de profecias mesmo. Mas eu nunca chego para uma pessoa e digo, assim diz o Senhor tal. Eu sempre chego para a pessoa e falo, olha, eu sinto no meu espírito isso. Sinto que o Senhor está te dizendo isso. E entrego para aquela pessoa, é dela. O que ela vai fazer com aquilo é problema dela. É problema da pessoa. Eu não tenho que ficar brigando por uma palavra. Eu entrego e é da pessoa. Deuteronômio 18, 20 diz, porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, diz o Senhor, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. No Velho Testamento ele era julgado e morto. Se disser no teu coração, no coração do profeta, ou se disser no teu coração das pessoas, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Deuteronômio está escrito isso. Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Como é que eu vou saber? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Não tenha medo. Maior é o que está em você do que qualquer outro espírito que esteja no mundo. Se uma pessoa profetizou, você pega a profecia, observa segundo a palavra de Deus, observa, guarda a profecia, se acontecer é Deus falando, Deus exortando você, cuidado, não vai por aí, ou Deus te consolando, trazendo paz ao seu coração, te levantando, ou Deus te edificando através da palavra de uma pessoa. Ah, aconteceu tudo isso, é uma palavra de Deus, obrigado, Senhor. Quantas pessoas, e eu mesmo, não é? Já recebi recados de Deus assim, que eu falo, oh meu Deus, obrigada. Eu precisava ouvir isso agora, obrigada, Senhor. Se não acontecer, se não traz paz no coração,
se traz confusão, traz angústia, guarda aquilo ali. Não é de Deus? Você já tem certeza que não é de Deus? Não tenha medo, não tema o profeta. Deixa o profeta com Deus. Bispa, mas é pastor da minha igreja, bispa tal. A Bíblia já está julgando. Você se guarde. Guarda o seu coração. Não tenha medo. Não tenha medo. É a palavra de Deus que está dizendo. Poucos minutos eu quero falar para você. E sonho? Deus fala através de sonho? Fala sim. Deus falou com José na Bíblia através de sonho, lembra? Deus falou com reis como Nabucodonosor através de sonhos. Deus falou com o pai de Jesus, José. Deus alertou José para fugir, né? O pai que adotou Jesus na terra, marido de Maria, para fugir para o Egito com a criança e Maria. Deus alertou através de sonhos. Deus falou com o apóstolo Paulo. Deus falou com o apóstolo Pedro. Tá tudo isso descrito em Atos dos Apóstolos, através de sonho. Deus pode falar com você através de sonhos. Porém, o sonho, se o espírito do profeta está sujeito ao profeta, o sonho passa muito mais pelo seu viés. Então você tem que ter certeza, se o sonho não por exemplo, uma pessoa que sonha com catástrofe, será que você não está se sentindo ameaçado no seu dia a dia? Será que você não está com medo de alguma coisa? A pessoa com medo de alguma coisa começa a sonhar com catástrofes. Eu vou dar um exemplo simples, viu, gente? Que a psicologia ensina. A pessoa que sonha descalço ou sem roupa, não é? Tocou campainha, vai abrir a porta, aí se vê de pijama abrindo a porta. É uma pessoa que está se sentindo despreparada para alguma coisa. Ela não está preparada para alguma coisa. Uma vez eu sonhei assim, eu estava com um desafio muito grande na minha frente e graças a Deus consegui vencer o desafio, mas quando eu entrei nesse desafio, eu sonhei que eu estava caminhando um caminho descalça, sem sapato, e eu orava no caminho pedindo para Deus proteger meus pés para eu não me machucar, mas é porque eu estava me sentindo despreparada para aquele desafio. Então, os sonhos passam pelo seu viés. Pode ser Deus falando? Pode, mas pode ser simplesmente que você comeu uma linguiça muito pesada, não é? Uma feijoada à noite, um doce, e teve um pesadelo. Entendeu? Olha o que diz a palavra de Deus, Jeremias 23, 28. Pega aí, Jeremias 23, 28. Todo mundo deveria ler isso, viu? Jeremias 23, 28. Pega aí. O profeta que tem um sonho, conte-o apenas como sonho. Deus pode estar falando? Pode, mas pode ser somente um sonho. A minha vida não é dirigida por sonhos. A minha vida é dirigida colocando os olhos em Jesus e na sua palavra. O profeta que tem um sonho, conte-o apenas como sonho.
Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra, martelo que esmiuça a penha? Então, Deus está falando aqui pra gente. Ele pode falar através de sonhos, sim, mas nem todo sonho é um sonho profético. E mesmo que você tenha um sonho e pense que é um sonho profético, coloque esse sonho no viés da palavra do Senhor. Deus não vai falar nada que contradiga o que ele já falou na sua palavra. Amém? Procurai com zelo os melhores dons e principalmente que profetizeis. Que Deus levante os seus profetas nesses dias. Profetas para animar a igreja, para animar as pessoas, para dizer para as pessoas, nenhuma vida se perderá. Para dizer para as pessoas, o Senhor é contigo, alinha a sua vida com a palavra. É o profeta que diz, você está em pecado, meu irmão, sai desse pecado e volta a sua vida para o Senhor, porque Deus tem uma obra grande na sua vida. Que Deus levante os seus profetas, procurai com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons? Os 9. Os 9. O mais simples é o dom de línguas que enche o seu coração. Que abre a torneira, não é? Para que os outros dons possam fluir. Que Deus abençoe você. Que você seja uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo. E agindo nos dons do Espírito. Porque aí sim é a igreja viva que o Senhor vem buscar. Ele vem buscar a igreja viva dos últimos dias. Amém? Eu não tenho tempo para responder as perguntas. A nossa live daqui a pouquinho vai fechar. Eu quero lembrar você de fazer a sua inscrição, tanto para o Famílias Abençoadas, do dia 11, não é? Que é o próximo sábado. Vai ser uma sala pelo Zoom, então é restrito, né? Não é assim como vai ser o Mulheres na Fonte, aberto para todo mundo, né? Então é preciso fazer a sua inscrição para o dia 11, se você quiser. O investimento é R$50 por casal. E ligue lá para você saber maiores informações, né? 4007-2910. E o Mulheres na Fonte no próximo sábado. Vai fechar a live, deixa eu orar com você. Senhor Jesus, eu coloco cada pessoa que está nesta live, nestas lives comigo aqui, na tua presença, Pai. Oh Deus, se há alguém doente, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo toque esta vida, que o Espírito Santo abençoe, Pai, que venha cura. Se alguém me assistiu do hospital, em nome de Jesus, venha cura para você agora. Que você saia do respirador em nome de Jesus, que este vírus perca força no seu organismo em nome de Jesus, que a sua imunidade possa subir em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu abençoo as famílias, que haja graça, paz do Senhor. Eu abençoo com prosperidade também. Este ano é ano de restituição. Haja a tua bênção, Senhor. Restitui. Em nome de Jesus, amém e amém. Vou encerrar, meu querido irmão, minha querida irmã, até quarta-feira.